Mas assim, teve um... A gente tá insistindo um pouquinho nisso. Teve ali porque a gente pergunta se que deve ter muita gente aqui que tá vendo a gente. Que vivendo um conflito, né? Exatamente. E não, de repente tá aí na live ou tá depois, num outro momento, assistindo a gente. Cara, mas quando é que é isso, pastor? Aquele momento assim que você falou assim, pô, cara, vou largar isso tudo. Teve o episódio do aeroporto lá e tal. Mas teve algum start, assim, alguma coisa que te disparou, que você falou, não, é isso mesmo que eu vou fazer, e amém, vambora. Não, então, eu entendi que Deus queria me usar dessa forma, né? Que eu queria ser um pastor, um pregador e tal. Mas aí também tem outro lado da história. Eu não cheguei, né? Larguei, abri mão e fiquei, Senhor, eis-me aqui. Falei, poxa, se Deus quer isso de mim, então eu vou me preparar para isso. Então, o que eu fiz? Saí, arrumei um trabalho para trabalhar para não ficar à toa e fui fazer uma faculdade. Eu fiz faculdade de teologia. Ah, legal. Fui começar uma faculdade, estudar, porque já que Deus quer me usar, então eu preciso me preparar, porque eu não sei se vocês usam essa frase, mas se me usar, me perdoa. Mas eu não gosto daquela frase que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu acho isso daí uma desculpa para vagabundo. Por quê? Quem disse que Deus não escolhe os capacitados? Tanto é que Deus usou pescador, analfabeto, para uma coisa. Quando Deus precisava de alguém para escrever a doutrina da igreja, ele não usou o Pedro, ele usou o Paulo. Ele foi resgatar o Paulo, que era alguém que falava vários idiomas, criado aos pés de Gamaliel, capacitado. Pedro jamais teria capacidade de fazer o que Paulo fez, de escrever as cartas que Paulo escreveu. Então, assim, eu entendo que, claro, Deus escolhe quem ele quer. Mas quanto mais eu me preparo, mais eu dou margem para Deus me usar em outros lugares, em lugares maiores. Então, eu entendo isso. Então, eu entendi. Beleza, abri mão de uma coisa. Mas agora eu vou ficar aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não, vou fazer a minha parte. Fui estudar, fui me preparar, né? Fui conhecer, fui ler, fui fazer a minha parte. Eu creio que o Senhor quer me usar, tô me preparando para isso, tô aqui. E aí Deus vai e usa a gente. Então eu acredito que quanto mais eu me preparo, mais longe Deus me leva. Com certeza. E essa máxima, pastor, a gente não usa nenhuma frase. Não, nunca falei essa frase, não. Na verdade, a gente não fala nenhuma, né, Bigão? É porque tem muita gente que usa, né, cara? De repente, você que tá nos assistindo aí, se você usa, me perdoe, mas... Não, tá certo. É porque, assim, hoje em dia eu vejo a galera muito nova, né? E já, tipo assim, pregando o evangelho mesmo, já, né? Uhum. E, assim, é até uma boa se eu falar isso mesmo, porque para não ficar só naquele oba-oba, no sentido de não querer buscar um a mais, né? E aí, tipo assim, eu cresci, né, numa época que, graças a Deus, meus pais, né, incentivaram a fazer, estudar e tal, mas também tinha os pais que incentivavam, não, você vai ser obreiro e tipo assim, a questão só de igreja, né? O que o senhor acha disso? Então, eu acho o seguinte, cada um tem um chamado específico, né? Por exemplo, hoje eu sou pastor full time, eu me dedico 100% à igreja, né? Mas nem sempre foi assim. No começo, não era assim. Então, como tem outros hoje na nossa igreja, nós temos vários níveis de igreja. Tem igreja que tem pastores que têm o seu trabalho, são vendedores, são empresários, trabalham em alguma área e dirigem a igreja. E tem outros pastores em outras igrejas que são 100% para a igreja. Então, acho que cada um tem o seu chamado específico, né? Porém, eu acredito que todos nós temos que nos preparar. Se Deus te chamou para o ministério integral, isso vai acontecer. Mas enquanto não acontece, você tem que fazer alguma coisa. Se prepara, faz uma faculdade, arruma um trabalho, se vira. Vai vivendo tua vida. Por quê? Porque na hora que for se vier para o ministério integral, Deus vai te separar, vai te chamar, isso vai acontecer. Sabe? Eu sempre costumo dizer, e não sou o único que digo, nem o primeiro, que Deus não chama desocupado. Não, você vai ver ninguém na Bíblia, tipo assim, que ele não tá fazendo nada, vamos chamar ele então para trabalhar aqui na obra. Não. Deus vai chamar Davi, ele tá cuidando das ovelhas do pai dele. Deus vai chamar o Gideão, ele tá malhando trigo no lagar. Deus vai chamar... Tanta gente que Deus vai chamar tá fazendo alguma coisa. Pedro, Tiago, João estavam pescando, ainda que não tivesse pego nada, mas tava tentando.
Na luta. Tava com o barco vazio, lavando rede, mas tentou, jogou rede, sabe? Então, Deus não vai olhar para alguém, ele não tem nada para fazer, então é um bom candidato para fazer a minha obra, não. Deus, ele vai pegar alguém que já está fazendo alguma coisa, sabe? E ele vai... E é interessante, eu ouvi isso uma vez do Dr. Myers Monroe, saudoso Dr. Myers Monroe. Ele disse o seguinte, quando Deus foi escolher os seus discípulos, você já parou para analisar que ele não chamou ninguém da sinagoga, ele não chamou nenhum religioso, ele chamou só homens de negócio. Ele chamou os empreendedores da pesca, ele chamou o coletor de impostos, ele chamou só a gente que estava trabalhando. Não. Sabe? Não chamou vagabundo. Tem gente que acha que vai ficar na igreja 24 horas e não, tem um chamado. Pô, beleza, acredito no seu chamado, mas então, toca a tua vida. Na hora que o chamado tiver que florescer, Deus vai te separar. E é natural. Não é forçado, não é... Então, tem muita gente, às vezes, enganada. Aí acha, não vou perder tempo trabalhando no secular. Não é perder tempo. E quando foi, pastor, que fechou aí a porta do secular e passou a viver exclusivo para a igreja? Que momento foi esse? Então, quando eu fui para assumir a primeira igreja, eu ainda não era full-time. Eu dirigia a igreja, mas tinha a vida normal. Aí eu fiquei 7 meses nessa igreja. Dali eu fui para a Praia de Mauá, também ainda não era full-time. E aí de Praia de Mauá, quando eu fui para Curitiba, aí eu já virei integral na igreja. Aí a igreja me absorveu de forma integral. Então hoje, para onde a igreja me envia, a igreja me mantém. Né? Então, mas eu também estou à disposição. Hoje eu estou na posse. Se amanhã o pastor se ligar e falar assim, eu vou abrir uma igreja lá no Acre, amanhã tu tá indo pro Acre. Eu estou lá. Eu tenho vida própria. Entendeu? É capaz do pastor Silas fazer isso? Bem capaz. Não vou dizer, quer dizer, mas a qualquer momento ele pode chegar para mim e falar assim, você vai para o Nordeste, você vai para o Sul. Para onde ele quiser, para onde Deus falar com ele, e ele me mandar, eu falo, sim, senhor, tô aqui. Mas o pastor Bruno Fernandes arde isso no coração, de repente ir para um outro lugar, distante, uma cultura diferente, alguma coisa diferente? Não? Cara, então eu falo... Ou prefere ficar de boa? Eu falo para as pessoas isso, eu tive a experiência de ir para Curitiba, né? Para mim não foi uma boa experiência muito boa por causa daquilo. Eu não gosto muito de frio. Então, já teve um bloqueio ali. Mas, assim, eu hoje, minha vontade, tá? Isso não quer dizer que não possa acontecer, porque, meu irmão, se o pastor me ligar amanhã e falar que eu vou pro Nordeste, pro Sul, se ele me falar que eu vou pro Norte, se ele falar que eu vou pros Estados Unidos, pro Japão, eu vou. Que eu entendo que ele é o meu pastor, que Deus dá a direção a ele, eu tô aqui para obedecer. Agora, minha vontade, falar assim, o que você quer? Cara, eu não queria nunca sair do Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Pô, top. Eu viajo, eu vou para lugares, eu gosto, vou a Natal, que eu gosto muito. Acho bacana, bonito e tal, mas quando eu volto pro Rio, eu falo que é minha casa.